Bom dia, meus queridos irmãos. Tudo bem? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis 9. O trecho que a gente vai estudar hoje é um trecho bem grande. A gente vai pegar ali do verso 18, de Gênesis 9, até o final do capítulo 10. Só que a gente vai se deter mais aqui nesse finalzinho do capítulo 9. Nós vamos ler aqui do verso 24 até o verso 29, tá? Agora. Aí, ao longo do estudo, a gente vai lendo o que for necessário. Diz assim a palavra do Senhor. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Vamos orar? Pai nosso, nós agradecemos a Ti por mais um domingo, mais um dia em que podemos vir à Tua casa, mais um dia do Senhor, o dia mais precioso da nossa semana, um dia que podemos vir à Tua casa para Te adorar, para ouvir a Tua palavra, o dia da feira da alma, o dia de nos alimentarmos e nos alegrarmos em Ti. Ó Deus, ajuda-nos ao estudarmos a Tua palavra, que seja bênção para os meus irmãos, que todos possamos ser edificados, que o nosso amor pelo Senhor Jesus seja aumentado, que nosso amor pela Tua Santa Bíblia também seja aumentado. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Só abrir água aqui, irmãos. Pois bem, irmãos, quem gosta de filmes de super-heróis já está acostumado a esperar a cena pós-créditos, não é verdade? Principalmente ali nos filmes da Marvel. A gente fica sempre ali na expectativa de que vai acontecer alguma coisa, a gente fica ali sentado vendo aquelas letrinhas passando, não, vai chegar uma cena, vai chegar uma cena. E às vezes até não acontece nada, a gente quebra a cara, né? Mas, irmãos, o que acontece na cena pós-créditos? É uma mensagem para a plateia de que ela tem que ficar alerta porque vão vir outros desdobramentos da história. Após uma guerra, um problemão bem complicado, os heróis mostraram que deram conta do recado e salvaram a terra de uma iminente destruição. Então vem a cena pós-créditos dizendo assim, calma, não acabou ainda. Uma grande ameaça se aproxima. É isso que a cena pós-créditos faz. Meus irmãos, depois do dilúvio, que foi um grande desastre de proporções planetárias, de proporções globais, parece que tudo está acabando bem agora. O nosso herói, Noé, ele é retirado da arca por Deus. Ele era um homem justo que andava com Deus. E nós vemos que Deus faz uma aliança, dizendo que não mais destruiria a terra por meio de dilúvio. Deus dá instruções a Noé, estabelecendo ali como que a humanidade viveria. Os irmãos viram isso na semana passada com o pastor Fábio. E aparentemente tudo ia ficar bem agora. Os irmãos pensem, nós temos agora um crente ali que vai começar a humanidade de novo, um homem que andava com Deus. O que poderia dar errado, não é, meus irmãos? Só que esse trecho que nós vamos estudar hoje é a cena pós-créditos, irmãos.
É Deus nos dizendo, calma, não acabou ainda. Vai vir uma nova ameaça. Há uma nova ameaça vindo. Portanto, irmãos, nós vamos estudar esse trecho e nós vamos ver o que vem por aí na narrativa bíblica, que já está anunciado aqui. Vamos, então, continuar a nossa história. Não acabou ali com o dilúvio. E nós vemos que vai haver continuação de muitas coisas. E a primeira coisa que vai continuar é a vida. Então, fique aí com sua Bíblia aberta, me acompanhe aí nos trechos. Vamos ler o verso 20 e o verso 21. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui é que a palavra de Deus está dizendo que Noé era lavrador. Bom, literalmente, aqui a palavra hebraica para lavrador é homem do solo, é homem da terra. É interessante a gente observar isso porque aqui a Bíblia está estabelecendo um paralelo entre Noé e Adão. Os irmãos se lembram que Adão era um homem que foi feito do barro da terra. E Deus soprou nele o Espírito e ele passou a ser alma vivente. Noé é chamado de homem do solo para estabelecer esse paralelo. Ele sendo um homem que está dando um início novo à humanidade. É o reinício. Só que a gente vê, irmãos, que a pecaminosidade do homem não muda. Nós vemos nessa atitude aqui de Noé. O homem, mesmo sendo crente, Deus escolheu um homem crente, um homem que andava com Deus. Vamos abrir lá em Gênesis 5:9, só para a gente relembrar, que a gente viu umas semanas atrás. Alguém lê para a gente aí, Gênesis 5, verso 9. Opa, peraí, eu botei... acho que eu anotei errado, deixa eu só ver aqui. Perdão, irmãos, é 6:9. Certo, então, vemos aí. Irmãos, o que podia dar errado? Deus começou uma nova humanidade com homem crente. Só que nós vemos que, mesmo nesse reinício, a humanidade tendo uma nova oportunidade de começar de novo com Deus, começar uma nova relação, não, agora vamos caminhar de novo, vamos ter uma nova caminhada com Deus, o homem ele peca desde o princípio, novamente. A gente também vê aqui que essa palavra aqui, sendo Noé lavrador, o sendo e o passou a plantar uma vinha, isso também tem um sentido de que Noé iniciou uma nova atividade, ele começou a plantar uma vinha. A ideia aqui é de que ele não fazia isso antes, ele começou a fazer agora. Então ele se torna um homem do solo e ele passa a plantar a vinha, começando ali novamente uma prática da humanidade, que é a da agricultura. Ele começa a trabalhar a terra. E isso os irmãos vão lembrar que está ligado ao mandato cultural. O mandato de Deus de que nós devemos cultivar a terra, cuidar dela. Então Noé está dando continuidade a esse mandato de Deus. Alguém lê para a gente, Gênesis 5, 29. Bom, nós temos aqui uma profecia do pai de Noé, falando que ele vai trazer descanso à terra que Deus amaldiçoou. Então, Noé, para dar descanso à terra, para trazer descanso, ele foi trabalhar. Para trazer paz à terra, para trazer essa nova condição à terra, ele trabalhou. Isso, meus queridos, nos mostra
algo que é uma ênfase da teologia reformada, de que o trabalho, ele existe desde um princípio. O trabalho não é uma maldição. O trabalho é algo que Deus nos deu. Quando Deus nos diz para nós cultivarmos a terra, quando Deus diz para Adão, depois de criá-lo, que ele deveria cultivar a terra, Deus está mostrando que o trabalho faz parte da ordem criada, faz parte da criação, de como o mundo deve funcionar. Então, para trazer esse descanso à terra, o que Noé faz? Ele vai cumprir o mandato de Deus. Ele vai cumprir o mandato cultural de Deus. A terra, irmãos, que antes da queda ela dava o alimento, ela continua precisando ser trabalhada. Isso também mostra que os efeitos da queda eles ainda estão presentes. Então, Noé ele precisa trabalhar a terra para conseguir o alimento. Mas eu quero dar ênfase aqui nessa questão da ordem criada, que está no mandato cultural. Meus irmãos, nós tendemos sempre a querer uma vida fácil. A gente pensa em descanso como uma ausência, um ócio, não é verdade? A gente normalmente pensa em descanso como um ócio. Quando a gente pensa em paraíso, a gente pensa em um lugar que a gente vai ficar lá deitado na beira do rio e vai pegar a fruta, vai estar disponível para você comer, vai ter comida à vontade, você não vai fazer nada. Só que, na verdade, meus queridos, o mundo foi criado, no Éden, o homem precisava trabalhar. E a ordem da criação é essa, é que o homem trabalhe. E um exemplo para os irmãos, na nossa sociedade, há pessoas que lutam o tempo todo por mais e mais direitos, por mais e mais benesses. A gente vê na nossa legislação trabalhista, por exemplo, nós trabalhamos 12 meses, certo? Errado, a gente trabalha 11, porque um é férias. E a gente recebe quantos meses? Errado, 13. Então vejam, meus irmãos, vamos pensar agora no princípio bíblico. O que é o princípio bíblico? Aquele que não trabalhe também não coma. Agora eu pergunto aos irmãos, será que a nossa sociedade está atendendo à ordem da criação? Pois é. Será que as nossas leis elas estão atendendo à ordem da criação? Porque uma pessoa que vai comer, que vai receber benesse, ela precisa ter trabalhado por aquilo. Eu não vou abordar os problemas econômicos que isso traz. E não pense que eu estou fazendo um discurso político. Eu estou falando aqui da ordem criada, de como Deus criou o mundo. A ordem de como Deus criou o mundo é o seguinte: você quer comer, você precisa trabalhar. E outra coisa, você precisa trabalhar porque isso é bênção para você. E como que nós vamos trazer descanso à terra? Como que nós vamos trazer paz à terra? Que foi o que Noé fez. É atendendo o mandato cultural de Deus. Meus irmãos, o homem, o ser humano só vai trazer paz à terra quando ele atender o mandato de Deus. E a gente, com todas essas benesses, nós nos assustamos com o fato de que o nosso país ele é um caos. Será que o caminho para nós podermos pacificar a nossa nação não seria nós atendermos aos mandatos de Deus? Não seria nós nos adequarmos mais ao mandato de Deus? Fazermos leis mais justas aos olhos de Deus e não aos nossos olhos que queremos mais e mais benefícios, mais e mais direitos? Meus irmãos, nós pensamos que as coisas boas da vida elas podem ser obtidas através de uma lei, através de uma canetada de um burocrata, através de luta política. Mas não, irmãos. Deus já estabeleceu como que nós vamos obter os benefícios e as coisas boas da vida. É através do mandato cultural. É a ordem na qual Ele criou todas as coisas. É assim que funciona o mundo. É assim que funciona a criação. Não tem como, irmãos, a gente fugir disso. Para dar certo, é só se nós seguirmos o mandato cultural de Deus. Para que nós possamos trazer a terra, é só se nós trabalharmos, só se nós tivermos leis justas que reflitam a justiça de Deus.
Enquanto nós tivermos, irmãos, leis que tornam benesses, que trazem benesses desproporcionais ao trabalho realizado, nós estamos violando o mandato de Deus. Nós estamos violando a ordem na qual Deus criou todas as coisas. E assim nós não vamos trazer paz à terra. Então, só trazendo um desdobramento aqui para esclarecer os irmãos. Então, isso seria um pecado. Seria um pecado eu usufruir das férias que eu tenho? Seria um pecado eu usufruir do 13º que eu tenho? Não. Eu não acredito que seria um pecado individual. No entanto, termos leis assim, leis que não refletem o caráter de Deus, leis que não condizem com a justiça de Deus, isso com certeza é um pecado como nação. Talvez não seja um pecado individual de cada um de nós, mas é um pecado nosso como povo. E com certeza colhemos os frutos disso. Então, que nós pensemos, irmãos, um pouquinho nas coisas que a gente acha justa na nossa sociedade. Porque a gente precisa tirar da nossa cabeça, principalmente nós cristãos, nós precisamos tirar da nossa cabeça que se está na legislação, é justo. Se for aprovado no Congresso, é justo. Os irmãos já pararam para pensar quem são as pessoas que aprovam as leis neste país? São homens de Deus? São pessoas que estão pensando biblicamente? Não, não são. Então, uma coisa é a lei dos homens, outra coisa é a lei de Deus. Uma coisa é aquilo que é justo aos olhos do juiz que está lá analisando de acordo com essa Constituição toda cheia de problemas que a gente tem. Outra coisa é o que é justo aos olhos do Deus que criou todas as coisas. Ele sim dá a última palavra sobre o que é justo. Amém? Bom, continuando aqui. Nós vemos aqui que Noé, ele bebeu, se embriagou e ele ficou nu. A palavra aqui para nu, ela tem um sentido literal de que ele ficou descoberto, ele ficou exposto. Então, a ideia aqui é de que Noé ele perdeu o senso moral quando ele se embebedou. E com isso, ele pecou. E isso ocasionou também o pecado de Cã. Então, nós temos dois pecados aqui. Normalmente a gente foca no pecado de Cã, só que Noé também pecou. Então, mais uma coisa aqui no paralelo com Adão, né? Adão foi um homem criado bom, ele não tinha nenhum motivo para pecar, ele não tinha natureza pecaminosa dentro dele ainda, mas mesmo assim ele pecou. E Noé, um homem crente, o homem do solo, o homem que foi salvo por Deus para poder começar de novo a humanidade, ele não precisou, irmãos, passar 2, 3 gerações para que o pecado entrasse no mundo, para que novamente o pecado acontecesse. O homem que Deus salvou, o homem da terra, aquele homem crente que andava com Deus, ele peca aqui. O fato de ele estar descoberto mostra, isso, né? É o fato de que ele se colocou numa posição que não é adequada para ele caminhar diante de Deus. Vou pedir para alguém abrir em Êxodo 20, 26 e ler para a gente. Oi, pode falar. É um princípio, né? O princípio de que se você trabalha, se você não trabalhou, você não come, entendeu? O princípio, o que seria justo, né? O princípio bíblico é de que se você não trabalhou, você não recebe. O princípio bíblico, por exemplo, de remuneração, de que você trabalha no dia, você recebe no dia. Entendeu? Você recebe a diária. Você trabalhou, você recebe. Não trabalhou, não recebe. O que seria... seria uma discussão mais complexa, né? Mas o que seria mais justo, né? Seria mais justo se você quer usufruir umas férias, então você trabalha bastante, junta dinheiro e curte as suas férias, entendeu? A questão é que a nossa legislação, por exemplo, ela obriga o seu patrão a te pagar sem você ter trabalhado. Será que isso é justo? É isso que a gente tem que se perguntar. É justo na legislação. É justo de acordo com a nossa legislação que foi aprovada por homens.
Agora, será que isso é justo aos olhos de Deus? É isso que a gente tem que se perguntar. Entendeu? Melhorou? Oi. Pois é, aposentadoria, o nosso sistema de aposentadoria. Como é que ele funciona? As pessoas pagam para a Previdência e com esse dinheiro que se paga, você sustenta os aposentados. Como que talvez fosse mais justo? Ou que a pessoa ela juntasse o dinheiro e usufruísse desse dinheiro que ela juntou. Vou falar uma coisa, quando eu descobri como é que funciona o sistema previdenciário brasileiro, eu me assustei. Eu já tinha começado a trabalhar, inclusive. Quando eu descobri que a Previdência não é uma caixinha em que eu coloco o dinheiro para depois usar, como é que é isso? Eu pensei, como é que alguém pode pensar que isso vai dar certo? Não é à toa que a gente tem que fazer reforma. Desde que eu me entendo por gente, a gente ouve falar de reforma da Previdência. Por quê? Porque não tem como dar certo esse sistema. O que é o certo? A pessoa ela junta o dinheiro e usa do dinheiro. Isso é o mais justo. Agora, tem uma questão da aposentadoria, uma questão da Previdência, que é uma questão de cuidado social. Essa causa social de ajudar os outros, e isso de ajudar as pessoas, os menos desfavorecidos, de sustentar as pessoas. Oi? Isso, mas você concorda que a ideia por trás desse sistema previdenciário nosso é uma questão solidária? A ideia é solidária? É isso que eu quero dizer. É uma ideia solidária, de solidariedade, de você ajudar uma pessoa que não tem condições de sustentar. Essa causa, ela é justificada, ela é justificável biblicamente, justificável aos olhos de Deus. Uma questão solidária, de você ajudar uma pessoa que está desfavorecida. Entende? Então, uma questão de princípios do que é justo e o que não é. Tá? Pode falar, Leila. Oi? Você recebe o... Não, você recebe um adiantamento, mas tem um acréscimo também das férias, não tem? Isso, tem os 30%. Tá, peraí, as contas aqui. Mas você... Não, peraí. Não, tá errado. Você recebe 13 salários. E você fica um mês sem trabalhar. Você tem os 12 salários, você recebe um adiantamento quando você sai de férias, não é verdade? Você recebe o adiantamento. É o salário que você receberia nas férias, você recebe antes. Isso. Mas você... Não, você fica um mês sem trabalhar, É.
Isso, obrigado por explicar, obrigado por ajudar na explicação aí, Silvânia. Oi. Oi. Tudo, tudo isso, mas tudo isso é uma coisa que ele arruma um lugar de onde tirar o dinheiro, né? Então ele repassa isso pro cliente e tal. Mas assim, só para voltar aqui para o nosso ponto, para a gente não ficar discutindo previdência e legislação trabalhista, o ponto é o seguinte: nós precisamos pensar nas coisas que a gente considera justo na nossa sociedade, mas refletir sobre isso biblicamente. Não que nós não possamos usufruir das coisas que a legislação nos garante. Não que nós não possamos usufruir disso. Se está lá, se é a nossa legislação do nosso país, nós podemos usufruir disso. Como eu disse, não seria um pecado individual. Mas o fato de a nossa justiça, as nossas leis, elas não estarem baseadas na justiça de Deus, e sim naquilo que nós consideramos mais justo, naquilo que nós consideramos melhor, naquilo que nós queremos. Muitas vezes nós fazemos leis proporcionando direitos que, na verdade, são frutos de nossa ganância, não são frutos de um sentimento de justiça, são fruto do nosso desejo de querer obter um benefício maior. E isso não é justo aos olhos de Deus. Está lá na lei? Tá. É lei dos homens? É justo se você levar lá no tribunal, no TRT, eles vão considerar justa a sua reivindicação? Vão considerar. Mas será que aos olhos de Deus é justo? Então, e às vezes a gente precisa pensar também, eu não queria divagar mais, mas vamos lá. Às vezes a gente precisa pensar também, irmãos, porque no nosso país a gente tem uma cultura de entrar com ação trabalhista por qualquer coisa. De entrar com ação, por exemplo, esse negócio virou um negócio de ação contra a companhia aérea. Será que é justo todas as ações que a gente entra contra a companhia aérea, as ações que a gente entra contra os nossos patrões, será que, beleza, você vai conseguir ganhar ação lá no TRT, mas será que diante de Deus você vai conseguir? É isso que eu quero que os irmãos pensem. É isso que nós devemos pensar. Nós, como cristãos, devemos pensar nisso. Será que aos olhos de Deus é justo? E como é que a gente vai saber se é justo? É examinando de acordo com a palavra de Deus. E de acordo com a palavra de Deus, a gente não tem como fugir, irmãos. Às vezes o que é justo para Deus não é agradável para a gente. Tá bom? Beleza? Então, depois, se alguém tiver mais questão, eu vi que eu não convenci a Karina, mas se alguém tiver mais questões, pode procurar depois. A gente debate aí bastante, a gente pode até entrar em questão econômica, política. Pode falar. Oi? Uhum. Não, a gente vai ver em outros. A questão, a relação aqui é a seguinte. Noé, ele tinha uma profecia sobre a vida. Tinha uma profecia sobre a vida de Noé, de que ele traria descanso à terra. E como que ele trouxe descanso à terra? Continuando o mandato cultural. O mandato cultural está relacionado a trabalhar, está relacionado a você trabalhar a terra. E isso, como é que se aplica a nós? Nós só vamos trazer descanso à terra, que foi o que Noé fez, se nós cumprirmos os mandatos de Deus. Um deles é esse mandato cultural. Entendeu? Oi? Isso aí. É isso aí. Beleza? Tá bom? Então, se ficou alguma questão aí pendente, se alguém quiser debater, me bater, pode me procura depois, tá? Depois da EBD.
Não, vamos lá, porque eu tenho muita coisa para falar ainda. Aí a gente pode desenvolver isso depois no particular, tá bom? Pode desenvolver mais. Ninguém ficou com raiva de mim, não, né? Vamos lá. Bom, Noé ele ficou descoberto, tá? Voltando lá, verso 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Então, essa nudez dele... eu tinha pedido para alguém ler aí em Êxodo 20, 26. Alguém abriu? Quem abriu pode ler. Então, o que acontece aqui? Essa posição nua, de estar descoberto, de estar exposto, ela não é adequada para estar diante de Deus. Noé, como um homem que andava com Deus, então ele se pôs, por causa da bebida, ele se pôs em uma posição inadequada. Só que isso foi causado, irmãos, pelo abuso que ele fez do vinho, que ele se embriagou. É interessante porque o exegeta Bruce Waltke, um autor, um comentarista de Gênesis, ele coloca também o fato de Noé ter produzido vinho como o cumprimento da profecia de ele trazer descanso, porque o vinho, a Bíblia diz, né, que o vinho ele alegra o coração do homem. Está lá no Salmo 104, verso 15, 14 e 15. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, falando que Deus faz isso, né? De sorte que da terra tire o seu pão. Verso 15, o vinho que alegra o coração do homem. Então, é uma ideia bíblica, a ideia de que o vinho ele alegra o coração do homem. Só que Noé abusa, né? A gente também vê em Marcos 7, 18, que o Senhor Jesus ele considera todos os alimentos puros. Se a gente tivesse com mais tempo, a gente poderia abrir para ler. Mas o que é o ponto, irmãos? O vinho, beleza, ele não é intrinsecamente ruim. O vinho em si ele não tem mal nenhum. Só que o que Noé faz? Que é o que todos nós fazemos. Ele abusa das coisas boas que Deus nos dá. Ele faz um uso pecaminoso de algo que Deus nos deu para a nossa alegria. Então, irmãos, nós fazemos isso com diversas coisas. As coisas que Deus nos deu para nos trazer alegria. Nós fazemos isso com a família. Nós acabamos colocando a família acima da vontade de Deus. E nós estamos fazendo uso pecaminoso, então, da família, que o Senhor nos deu como uma bênção. Nós fazemos mau uso do sexo, um presente que Deus nos deu para a nossa alegria, e os homens, pela sua pecaminosidade, fazem mau uso disso. E nós fazemos mau uso também da bebida. Então, a Bíblia, ela trata a bebida dessa forma, ela não considera a bebida impura, no entanto, ela alerta quanto aos perigos da bebida. Então, é preciso tomarmos muito cuidado para que nós não abusemos. E quando nós abusamos, nós caímos na mesma situação que Noé se colocou. Ele se expôs, ele se colocou numa posição em que é inadequada para um homem que caminha com Deus estar com Deus. Amém? Continuando aqui. Nós vemos também que nessas cenas pós-créditos, nós vemos que há uma continuação do pecado. Verso 22 e verso 23. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus irmãos, fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Então, lendo o texto em português, meus irmãos, o que a gente pensa primeiro aqui? A gente pensa que Cã, pai de Canaã, ele estava passando e ele viu o pai dele dentro da tenda nu lá. Então, ele foi lá falar com os irmãos dele. Essa é a primeira leitura que a gente tem, não é verdade? A gente
Primeira coisa que a gente pensa. Só que a gente vai examinar o texto e vai ver que não foi bem isso, até porque a gente acha meio desproporcional, nessa leitura preliminar que a gente acha meio desproporcional toda a maldição que Noé proferiu. Só que a gente vai ver que não foi bem isso que Cã fez. Primeira coisa que a gente tem que observar é que essa palavra aqui, esse verbo vendo, no original ele é um ver, que é ver com intenção. É um ato de olhar. Ele olhou intencionalmente. Ele não estava passando e viu o pai dele nu dentro da tenda. O que o texto bíblico está nos dizendo é que ele olhou intencionalmente para o pai dele nu. Isso traz todo uma implicação toda diferente para o que a gente está vendo. Há quem diga também, irmãos, que, na verdade, Cã foi relações sexuais com o seu pai. E, de fato, há a tradição rabínica que defende isso, que diz que Cã, esse vê que é um eufemismo da Bíblia para dizer que ele teve, na verdade, uma relação sexual com o pai dele. E também há textos bíblicos que podem fazer a gente entender nesse sentido. Olha só, em Levítico 18, 6 e 7, diz assim, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. E nesse texto aqui, na lei levítica, o que Deus está dizendo aqui, de fato, é um eufemismo para uma relação sexual. Então, não se deve ter uma relação sexual com qualquer parenta para não lhe descobrir a nudez. Então, não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Então, é uma questão de relação sexual de fato. Só que, olhando esse texto, examinando ele textualmente, particularmente, eu não vejo razão para a gente pensar que ocorreu de fato uma relação sexual, que Cã, de fato, ele tenha feito uma relação sexual com seu pai. Então, vamos ver aqui, Primeiro, a gente vê que Cã olhou intencionalmente para o seu pai. Beleza? O verbo, ele denota isso. O verbo, ele diz, ele olhou. Tá? A gente também tem que levar em conta o que aconteceu logo em seguida. Veja que os irmãos de Cã, Sem e Jafé, eles põem sobre os... Olha lá no verso 23. Eles puseram sobre os próprios ombros uma capa, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Então, a partir disso, a gente tem que considerar que só o olhar para eles, ali, para Sem, Jafé, para Noé, para eles, só olhar para a nudez do pai deles, já seria considerado um pecado. E nisso a gente também vai encontrar uma explicação bíblica para isso. Vamos lá para Mateus 5, 28. Alguém aí acha para a gente ler? Certo? O Senhor Jesus está considerando aqui o adultério já no ato de olhar. Quando a gente olha para o que o Senhor Jesus ensinou, aí a gente pode entender melhor o tamanho do pecado de Cã. Então, beleza, Cã, ele cometeu um ato sexual, ele consumou um ato sexual com o próprio pai? Eu acredito que não. Pelo texto bíblico, eu acredito que o texto não nos dá muita margem para a gente pensar nisso. No entanto, o texto está dizendo que ele olhou intencionalmente. E para Jesus, quando você olha com intenção impura, você já comete aquele pecado. Então, quando um homem olha para uma mulher com um olhar impuro, Jesus está dizendo, já adulterou com ela. Ele não espera o ato consumar. Ele não diz que é como se já tivesse adulterado. Jesus disse, já adulterou com ela. Então, Cã, quando ele olha para o pai dele
com intenção, quando ele olha com aquele olhar impuro, aquilo já é algo depravado da parte dele. Já é como se ele tivesse cometido o pecado. Aí a gente vai entender por que a maldição, por que o pecado dele é tão grave e por que a maldição dele foi tão incisiva, foi tão pesada. O pecado dele, irmãos, não foi um mero olhar. Aos olhos de Deus foi como se de fato ele tivesse tido essa relação sexual com o pai dele. Irmãos, quando a gente pensa nisso, o pecado ele ganha uma nova dimensão para a gente. Porque a gente tende a pensar que se a gente não foi lá e consumou o pecado que a gente pensou, a gente, não, está tudo bem, é menos mal. Só que, meus irmãos, quando Cã olha, quando alguém olha para uma outra pessoa com uma intenção impura, na verdade, isso é porque o coração dessa pessoa já se afastou de Deus há muito tempo. Então, o pecado, irmãos, ele começa no coração. Antes de a gente consumar o ato, quando o pecado está lá dentro de nós, na nossa intenção, já é pecado. Quem pode dizer, irmãos, então, diante disso, quem pode dizer que nunca pecou? Quem pode dizer que nunca cometeu um pecado grave como esse? Isso é para que nós nos humilhemos diante de Deus e percebamos a nossa natureza pecaminosa. Percebamos o quanto somos necessitados de Cristo. Quanto somos dignos, irmãos, da própria maldição que Cã recebeu. Nós somos dignos dela. Então, veja como é grave o pecado oriundo da concupiscência dos olhos. Eu quero que os irmãos tenham isso em mente quando a gente for pensar mais a respeito da maldição sobre Cã. Tá certo? Vamos correr um pouquinho mais aqui. Outro pecado de Cã foi que ele expôs o seu pai. Então, Cã, ele também invadiu a privacidade do pai dele. O pai dele estava dentro da tenda, que é um lugar privado. Ele estava exposto. E ele entrou lá e colocou, e não somente invadiu o espaço que ele não deveria invadir, como ele também expôs esse pecado para os irmãos dele. Isso deve fazer, irmãos, a gente pensar como que nós agimos quando nós ficamos sabendo do pecado de alguém, quando nós vemos alguém pecando. Como que nós agimos com relação a isso? Eu fui criado numa igreja em que se incentivava que os membros delatassem uns aos outros. Quando visse alguém pecando, você devia chegar para o pastor e contar o que você viu. Eu fui criado num contexto assim. Eu confesso para os irmãos meu pecado. Eu já fiz isso algumas vezes, pensando que era zeloso por Deus, né? Mas, na verdade, eu era só um dedo duro. Bom, irmãos, só que talvez... Bom, a nossa igreja não incentiva isso. Louvado seja Deus, né? Só que como é que nós estamos agindo com relação à vida alheia? Será que nós estamos bisbilhotando demais os nossos irmãos? Isso aí pode acontecer em qualquer lugar. Isso aí pode acontecer com qualquer um de nós. Será que nós estamos observando demais? Será que quando nós vemos alguém agindo de uma maneira diferente, aos nossos olhos aquilo lá é ruim, mas às vezes não é nem pecaminoso? E será que nós somos aquele tipo de pessoa que quando vê isso já vira para a pessoa do lado, dá um cochichinho ali no ouvido? Será que a vida dos outros é assunto na nossa casa, meus irmãos? Tem gente que não consegue conversar em casa sem estar emitindo juízo de valores a respeito do que viu na igreja. Emitindo juízo de valores a respeito da roupa de fulano, a respeito do que ciclano falou, a respeito do que Beltrano fez. Irmãos, o pecado de Cã foi exatamente esse. Ele invadiu a privacidade. E ele não tratou com o cuidado que deveria o pecado do pai.
ele invadiu a privacidade do pai, e o pai que já estava exposto, estava em pecado, ele foi lá e o expôs mais ainda. Irmãos, esse pecado de ser mexeriqueiro, ele é um pecado terrível, e que nós precisamos estar atentos a ele, porque o pecado, pessoas mexeriqueiras, meus irmãos, elas destroem amizades, elas destroem igrejas. No mínimo, as pessoas mexeriqueiras, elas travam o crescimento de uma igreja que tinha tudo para crescer, tinha tudo para estar pregando a palavra de Deus com toda ousadia, trazendo pecadores ao arrependimento, mas esses mexeriqueiros, esses fofoqueiros, eles ficam criando matos, ervas daninhas, e a gente tem que ficar perdendo tempo com isso, ao invés de estar cuidando das almas, ao invés de estar cuidando do reino de Deus. É um pecado terrível, irmãos. Então, e esse pecado, ele é sutil em nós. Nós, às vezes, queremos falar da vida dos outros, queremos comentar da vida dos outros. E não, irmãos, não devemos ser assim, porque isso vai trazer prejuízos para a igreja, e é um pecado. Os irmãos observem também que esses acontecimentos, eles ocorrem logo depois de Deus limpar a terra. É interessante a gente observar isso. Que tinha uma família crente ali, mas aconteceu esse pecado, e um pecado gravíssimo, um pecado na área sexual. Não foi necessário passar uma geração, 2, 3, não foi necessário chegar aos netos, os bisnetos, mas nos próprios que estavam na arca, que viram tudo que Deus fez no mundo, que tiveram suas vidas salvas do dilúvio, essas pessoas já cometeram pecado. O próprio Noé, que andava com Deus, ele cometeu pecado. Isso, meus irmãos, nos mostra que isso Deus colocou aqui para nos mostrar que não adianta atitudes. O dilúvio ele não adiantava para resolver o problema do pecado. Leis não adiantam para resolver o problema do pecado. Tanto é que Deus fez a lei mosaica, mas o que aconteceu? O pecado continuou. O povo de Israel continuou afastado dele, continuou se afastando continuamente dele. Sabe o que precisa, irmãos, para resolver o problema do pecado? O que precisa para resolver o problema do pecado é de uma nova criação. É por isso que Deus diz, por isso que a palavra diz lá o apóstolo Paulo vai nos dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura. É a obra que Deus realiza, é uma nova criação naqueles que são salvos. Eles são criados novamente. É a única forma de o pecado ser vencido, meus queridos. Deus está nos mostrando aqui que não adianta qualquer coisa que Ele pudesse fazer. A única coisa que pode realmente resolver o problema do pecado é que Cristo viesse, é que o Espírito de Deus ele fizesse homens nascerem de novo. Isso é o ato da nova criação, é o que a gente chama de regeneração. Somente se nós nascermos de novo, somente se formos criados de novo, nós vamos vencer o problema do pecado. Bom, vamos aqui, tem pouco tempo ainda, A gente também vê que há uma continuação da maldição. Vamos ler aqui toda a maldição que Noé profere. Verso 24. Noé despertando do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Bom, primeiramente, nós devemos considerar que essa maldição de Noé, elas são palavras proféticas, tá? Não são apenas impropérios que Noé está emitindo contra Cã, porque ele estava com raiva pelo que Cã tinha feito.
É uma palavra profética nele. A gente vai ver aqui, que tudo isso se cumpriu. Há aqui um paralelo entre Cã e Caim. Em Gênesis 4:11, a gente vê aqui o que Deus diz a Caim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Então, Caim foi considerado maldito sobre a terra. E Cã, ele é considerado por Noé, maldito seja Canaã, verso 25. Então tem esse paralelo entre Cã e Caim. Do mesmo modo que a gente teve o paralelo ali de Noé com Adão, agora a gente tem o paralelo de Cã com Caim. A gente tem do filho de Noé com o filho de Adão. É interessante a gente observar isso, irmãos, porque a gente tem que perceber que a história se repete. O problema do homem, o problema do pecado do homem, ele não se resolve. Ele não se resolve, ele só vai se resolver em Cristo. Não importa quais medidas drásticas você tome, só em Cristo isso se resolve. Irmãos, como é que a gente aplica isso à nossa vida? Cã, aqui, irmãos, somos eu e você. Cã, ele era maldito sobre a terra, ele foi digno da maldição, ele recebeu a maldição e ele sofreu as consequências disso. E nós, às vezes, pensamos, irmãos, que essa pandemia está ruim demais, a gente lamenta demais essa pandemia, só que o que a humanidade merece mesmo, irmãos, é algo muito pior do que isso. Deus poderia ter feito outros dilúvios. Se Ele não tivesse feito a aliança de que Ele não mais destruiria a terra, destruiria todos os seres viventes com dilúvios, nós teríamos tido outros dilúvios na história da humanidade, porque o homem, a pecaminosidade humana, ela se desenvolveu outras vezes ao longo da história. Nós não tivemos outros dilúvios porque Deus fez a aliança de que Ele não mais faria isso. E a gente, com essa pandemia, a gente tem que pensar também no fato de que a humanidade, ela merece isso. Então, não pensemos que a coisa está degringolando, ainda está sob o controle de Deus. Aliás, isso tudo é menos do que a humanidade merece. Então, nós gostaríamos que Deus tivesse misericórdia e interrompesse, a pandemia para que a gente pudesse voltar à vida normal, que a gente conhecia até 2 anos atrás. Só que se, irmãos, o desejo de Deus é punir a humanidade com isso, seja feita a vontade de Deus no céu e na terra. Amém? Maldição, então, recaiu sobre Canaã. A gente observar também que Noé, ele profere a maldição não contra Cã, mas contra Canaã, que é um dos filhos de Cã. Então, Cã pecou contra o seu pai, e o pai dele amaldiçoa o filho de Cã. Então, Cã vai sofrer as consequências no seu filho. A gente vê que a maldição sobre Canaã, ela recaiu na mesma área do pecado de Cã, que é a área de pecado sexual. Olha lá em Gênesis capítulo 10, no verso 19. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, até Lasa. Então, Sodoma e Gomorra, irmãos, estão aqui relacionados a Canaã. Esse que foi alvo da maldição de Noé. A gente também tem, a partir dos relatos bíblicos, a partir da arqueologia, que os cananitas, que são os filhos de Canaã, eles eram um povo que tinha muitas perversões sexuais, era um povo muito dado à perversão sexual. Então, a maldição sobre Canaã, ela recaiu na mesma área do pecado de Cã, que foi a área sexual. Isso, irmãos, deve nos trazer um ensinamento muito importante.
nós sofremos a consequência dos nossos pecados. E nós precisamos ter isso em mente, porque nós tendemos a subestimar o poder do pecado. Deus nos perdoa? Perdoa, sim. Pecados sexuais são pecados graves. Deus nos perdoa? Ele está pronto a perdoar, irmãos. Mas nós vamos sofrer as consequências desses pecados, especialmente os pecados na área sexual, que é o que o texto está nos trazendo aqui. É muito importante nós percebermos isso, porque os pecados, irmãos, sexuais, eles nos escandalizam quando eles estão nos outros. Mas quando ele está em nós somos indulgentes. Quando ele está em nós somos complacentes, a gente mente para Deus, a gente finge que está tudo bem. Só que nós colhemos as consequências dos pecados sexuais pelo resto da nossa vida. Muitas vezes, o pecado sexual que nós cometemos, às vezes na adolescência, ele vai nos perseguir, vai nos trazer problemas. Eu tenho 2 minutos ainda. Vai nos trazer problemas para toda a nossa vida. Vai estar lá maculando a nossa relação com Deus. Vai destruir os nossos momentos de oração. Vai destruir uma semana que você teve de boa disciplina na leitura bíblica. Aquele pecado que você cometeu anos atrás vai estar lá te perturbando. Isso são consequências do pecado, irmãos. Não é questão de perdão, é uma questão de consequências. Do mesmo modo que os filhos de Cã, que Canaã, a descendência de Cã, recebeu as consequências desse pecado na área sexual. Vamos adiantar aqui. A gente também, irmãos, tem que observar que a maldição de Cã, ela vem na forma de servidão, tá? E no verso 25, maldito seja Canaã, seja servo dos servos aos seus irmãos. Ele diz no verso 26, e Canaã lhe seja servo, servo de Sem, e Canaã lhe seja servo, servo de Jafé. Então, o Deus que é o Deus que liberta, é o Deus que tira da casa da servidão, ele não estaria próximo de Canaã. Essa condição de servidão dele está contrapondo a condição de Sem, que tinha uma relação com Deus, lá no verso 26, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Então Canaã ele vai sofrer a consequência do pecado dele, sendo servo, estando distante do Deus que liberta. A continuação da bênção, também há uma continuação, irmãos, da bênção de Deus, tá? Do mesmo modo que a gente teve Caim, havia um paralelo entre Caim e a descendência de Sete, nós temos aqui um paralelo entre Canaã, e a descendência de Sem, e a descendência de Sem. A de Jafé é uma outra história que espero que a gente... Vamos tentar falar aqui. Nós vemos aqui que Deus tem uma relação com Sem. Então, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Noé está expondo aqui a relação íntima que Sem teria com Deus. Isso está relacionado ao fato de que da descendência de Sem viria o Salvador. A descendência de Sem, então, vai ser aquela descendência que vai caminhar com Deus, certo? E é dessa descendência que vai vir Abraão, que depois vai vir todo o povo de Israel. E, posteriormente, vai vir o Salvador, o Senhor Jesus, tá? Há uma bênção também sobre Jafé, de que ele se espalharia por toda a terra. Jafé, ele então é todos os outros povos que se espalharam por toda a terra. E é interessante a gente observar aqui, que Noé, ele profere uma profecia e habite ele nas tendas de Sem. Engrandeça Deus a Jafé, ele vai se espalhar, ele vai se tornar um povo grande, mas ele vai habitar nas tendas de Sem. Isso aqui é uma profecia de que esse habitar nas tendas, ele é uma questão de você habitar politicamente no território em que você está, no território do outro povo. Então, o povo de Jafé, ele habitaria com Sem. Não foi isso que aconteceu depois, irmãos. Os gregos, que são descendentes de Jafé, eles invadiram a terra de Israel, eles dominaram Israel.
Nós vemos também, na história a gente vê isso, os romanos também, eles foram para lá, que são descendentes de Jafé também, eles foram lá e dominaram Israel. Só que muito mais do que isso, esse habitar nas tendas, a gente tem que ver que Sem, ele tinha uma relação íntima com Deus. Então, a profecia é de que o povo de Jafé, os descendentes de Jafé, eles teriam também essa relação íntima com Deus. Isso fala de nós, irmãos. Nós que somos descendentes aqui de europeus, nós que somos descendentes aqui de todo tipo de povo, né? Nós somos esse povo que agora está habitando nas tendas de Sem, e estamos tendo a oportunidade de ter essa relação íntima com Deus de Sem. Nós estamos tendo a oportunidade de ter uma relação íntima com Deus. Nós somos, irmãos, esses jafetitas, que são os descendentes de Jafé. Tá? Vou fazer só uma menção rápida aqui no capítulo 10. Bota aí, Luiz, para mim, os mapas que eu te mandei, só para a gente poder explicar um pouquinho. Aquele passador tem laser? Tem? Você me presta aí, por favor? Bom, irmãos, aqui nós temos, então, esse capítulo 10, ele é mais do que uma genealogia simples. O capítulo 10, ele é o que chamam de Tábua das Nações. É o que chamam de Tábua das Nações. Então, vamos lá. A gente não vai ler o capítulo 10, a gente vai só explicar um pouquinho de como é que a coisa aconteceu aqui, eu acho importante, e a gente vai encerrar depois disso aqui. Bom, os filhos de Jafé. Então, nós temos aqui Gomer, Madai e Javã. Tá? Os irmãos podem ver ali no verso 2, do capítulo 10, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Tá? Esses descendentes, eles vão se espalhar por essa região aqui. Ó. Tá? Eles vão vir aqui. Ó. Essa aqui é a Ásia Menor, aqui é a região da Grécia. Nós vemos aqui, por exemplo, esses de Javã, o Javã, não é o de Javã cantor, esses Javã, os filhos de Javã são os jônios, né, que são os gregos conhecidos, né, estão aqui foram para essa região aqui. Nós temos aqui também os filhos de Meseque, na região da Frígia, que é aqui na Ásia Menor. Os de Gomer são cimerianos, povo do Mar Negro, Madai, de onde vêm os medos, tá? O noroeste do Irã, eles vão para outro lado ali. Então, são vários povos que saem de Jafé, tá? Dos filhos de Cã. Tem Cuxi, que ele vai ali para a região do sul do Mar Vermelho, até o Oriente Longínquo, tá? Opa, eu passei. O Mar Vermelho está aqui, ó. Então, essa região aqui do sul, ela vem para Cã, tá? Mizraim. Mizraim é interessante os irmãos saberem, Mizraim é o nome do Egito, tá? Em hebraico, o nome Egito é Mizraim, tá? Então, eles estão aqui nessa região aqui, tá? Put, na Líbia, que é mais ao ocidente, aqui na África. Então, vem que os descendentes de Cã, eles vieram mais para o sul, na região da África, tá? Enquanto vieram aqui para o norte, na região da Europa, os filhos de Jafé, tá? E os filhos de Sem, eles ficaram nessa região aqui, que a gente conhece como Mesopotâmia, tá? Eles ficaram mais nessa região aqui. No verso 8 até o verso 12, a gente tem ali a menção de Nimrod, tá? É interessante só a gente saber que esse Nimrod, ele é o fundador de Babel, que viria a ser a Babilônia, tá? E a Torre de Babel, os irmãos vão estudar a Torre de Babel na semana que vem, e ele é o fundador também de Nínive, né? E é interessante de ver que são duas cidades que depois subjugaram o povo de Israel, todos vindos da descendência de Cã, o que foi o filho pecador que teve o seu filho amaldiçoado, tá? Na descendência de Sem, a gente tem ali Éber, tá? Éber é de onde vem o nome hebreu. Então, os filhos... Então, por isso que a gente chama de semitas, né? Os povos semitas, o povo de Israel, o povo semita, o povo filho de Sem, e Éber, povo hebreu. E tem ali o filho Peleg, que o nome dele significa divisão,
que provavelmente está profetizando, falando a respeito da divisão que vai ocorrer em Babel, tá bom? Tá. Só, irmãos, uma aplicação final aqui. O principal ensinamento que nós devemos ter aqui do capítulo 10 é que todos os povos, todas as nações vieram de Deus, meus queridos. Todos os povos têm sua origem nele. E é por isso que a Bíblia ela profetiza que todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Então, irmãos, não há lugar para racismo no povo não há lugar para racismo, porque todos viemos de Deus. Não há lugar para xenofobia, porque todos viemos de Deus. Não acredite quando disserem que a origem da ideia racista ela é uma origem cristã. Não acredite nisso, porque a Bíblia ela nunca dá margem para isso. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia ensina que nós todos somos filhos do mesmo Deus, estamos unidos nisso. Amém? Tá. Desculpa aí por ter passado esses 7 minutos. A gente teve um pequeno debate aqui, né? Mas tem várias outras coisas que eu queria ter abordado melhor. Mas amém, deu para dar um panorama aqui para os irmãos do que a Bíblia nos diz, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra que nos instrui, tua santa palavra que nos traz tantos ensinamentos preciosos. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado a amar a ti cada dia mais por meio dela. Louvamos a Ti, ó Deus, porque nós viemos todos de Ti e porque é nosso dever, como seres humanos, dobrarmos nossos joelhos e proclamarmos que Tu és nosso Senhor. Deus abençoa a igreja, abençoa a nossa igreja, que ela possa ser edificada, que ela possa ser fortalecida. Deus, que nós possamos, ó Deus, voltar os nossos olhos cada dia mais para Ti e para a Tua santa palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.